Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Se existe um desejo comum entre todos os seres humanos, sem dúvida nenhuma, esse desejo é o desejo de felicidade. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto, nós vamos refletir o Evangelho das Bem-aventuranças, que está contido no livro de São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que derrame sobre a nossa vida bênçãos e graças do céu, para que consigamos perceber o que o Senhor espera que realizemos no dia de hoje, a partir da compreensão da palavra que o Senhor coloca no nosso coração no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos anjos de Deus, os quais clamamos a tua presença em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, o Evangelho das Bem-aventuranças, sem dúvida nenhuma, é um dos trechos relatado pelos evangelistas que mais se aproximam, vamos dizer assim, de uma receita que cada um de nós precisa seguir para chegar àquela tão sonhada felicidade plena. Sim, se nós pararmos para pensar, existe um desejo comum que é inerente à nossa condição humana. Todos nós desejamos ser felizes. E se todos nós desejamos ser, por que nem todos o são? Se Deus deseja que todos nós sejamos felizes, e se nós também desejamos sermos felizes, por que muitos não conseguem viver esta felicidade de uma forma plena? E aí nós precisamos avaliar o que nos é oferecido. No contexto evangélico, nós temos uma receita nos ditada por Jesus.
Serão felizes aqueles que serão pobres em espírito. E pobres não quer dizer aqui apenas sobre a questão, o aspecto financeiro. Mas pobres de espírito são aqueles que se esvaziam de si mesmo. Esses serão felizes. Aqueles que esvaziam-se o seu coração de todo tipo de sentimento de vaidade, de soberba e enchem-se com a graça de Deus. Jesus vai continuar dizendo que os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, esses serão felizes, porque eles terão a oportunidade de fazer uma comunhão com Deus, porque estarão alinhados à tua vontade. E ele também nos diz que também serão felizes aqueles que serão perseguidos, injuriados, injustiçados. Isso é aquilo que Jesus nos ensina. Porém, há também uma outra receita nos dadas pelo mundo, onde esses padrões ou essas situações que Jesus elencou não se enquadram no padrão de felicidade que o mundo nos oferta. Pobres, mansos, aflitos, misericordiosos, puros de coração, promotores da paz, são todas situações que nós percebemos que não se encaixam no padrão de felicidade ofertado pelo mundo. E aí nós precisamos, com o devido discernimento, com a devida sabedoria, através de uma vida de oração, pedir ao Espírito Santo que faça com que nós entendamos aquilo que de fato é uma verdadeira felicidade. Porque o que nós estamos vendo no mundo hoje é todos os atrativos, todos os convites que estão sendo feitos a cada um de nós, com a recompensa de uma felicidade, está trazendo a todas as pessoas um imenso vazio existencial. Aquela felicidade momentânea, temporária, que logo termina e que quando termina vem uma tristeza profunda. Isso é o que o mundo tem nos ofertado. Agora, a felicidade que Jesus nos apresenta através do receituário das bem-aventuranças, essa é uma felicidade que perdura. Esta é uma felicidade que não é fugaz. É uma felicidade que realmente dá sentido à nossa vida. E mesmo que estivermos passando por momentos difíceis, tribulações, provações, ainda assim é possível viver esta experiência de felicidade que nos é ofertada por Jesus. Alguns ainda comentam sobre este evangelho que, se por uma situação hipotética no mundo, todas as sagradas escrituras sumissem do mapa do mundo, mas que se sobrasse pelo menos o evangelho das bem-aventuranças, já seria suficiente para que nós chegássemos ao reino de Deus. Porque basta viver aquilo que Jesus nos ensina no alto do monte no dia de hoje. Que nós sejamos pobres em espírito, esvaziemos o nosso coração, promovemos a paz, a conciliação, sejamos mansos e humildes de coração e diante das injustiças, das perseguições, que nós alimentemos a nossa fé, a nossa confiança na providência de Deus. A cada situação difícil que nós passamos na nossa vida, e isso é bom que nós ressaltemos, é nestes momentos difíceis que nós temos a grande oportunidade de experimentar o amor de Deus. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, eu, nas minhas atividades, os meus dilemas diários, todos nós que enfrentamos nossas batalhas cotidianas, não reclamemos muito das provações, dos conflitos, das situações difíceis,
porque todas estas são oportunidades de experimentarmos o amor de Deus, de testemunharmos a nossa fé, a nossa confiança na providência que nos é prometida desde sempre. Um Deus que zela por nós, que cuida, que nos ama de uma forma tão grande que não é possível medir, ao ponto de enviar o seu Filho unigênito para habitar entre nós e nos apontar o caminho. E o caminho é o caminho das bem-aventuranças. Portanto, sejamos felizes, não uma felicidade que o mundo nos oferta, uma felicidade vazia, mas sejamos felizes em Cristo. A Ele ofertamos toda a nossa vida e ali nós encontraremos sentido para a vida, felicidade que vai independer dos acontecimentos que acontecem no nosso exterior. Porque esta felicidade que vem de Deus, ela vem e nasce no nosso interior. É de dentro para fora. E isso, meus caros irmãos e irmãs, ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de tirar de nós. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e tenham todos um santo e abençoado dia. Até amanhã, com mais uma reflexão do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.